Aí está você de novo tropeçando na mesma pedra. Não me diga que é casualidade. Vamos lá. Você já se perguntou alguma vez por que continua cometendo o mesmo erro repetidamente? É porque não aprende? Ou talvez porque não quer aprender? Vou te contar uma verdade que talvez doa. Mas o problema não está no mundo, nem nas circunstâncias, nem no alinhamento dos planetas. Está em você, na sua cabeça, nessa obsessão de repetir padrões como um disco arranhado. A filosofia estoica deixa isso muito claro. Se você não é capaz de olhar para dentro e assumir sua parte de responsabilidade, continuará no mesmo círculo vicioso. Então pare de se justificar, pare de culpar o destino e comece a enfrentar o verdadeiro inimigo, suas próprias decisões. Porque, sinceramente, quantas vezes mais você precisa tropeçar para perceber que o problema não é a pedra, mas como você caminha? Pois tome nota das seguintes lições estoicas que podem possivelmente te poupar de muitas dores de cabeça. Não perca a última, porque ela vai te deixar sem palavras. Mas antes de começarmos, escute esta história que ajudará a entender melhor a sabedoria contida neste material. Em um pequeno vilarejo de pescadores vivia Joaquim, um jovem carpinteiro conhecido por sua habilidade em criar móveis bonitos e resistentes. No entanto, Joaquim tinha um problema. Ele era teimoso e se recusava a aceitar conselhos, mesmo quando cometia erros. Um dia, um comerciante rico chegou ao vilarejo procurando o melhor carpinteiro para construir um barco que pudesse resistir aos ventos e ondas do mar aberto. Confiante em suas habilidades, Joaquim aceitou o trabalho. Trabalhou sem descanso durante semanas, ignorando os comentários dos pescadores experientes que sugeriam reforçar certas partes do casco. "Eu sei o que estou fazendo", dizia ele, sem dar ouvidos. Finalmente entregou a embarcação, certo de que era uma obra-prima. O comerciante zarpou ao amanhecer, mas, no meio do caminho, foi surpreendido por uma tempestade. O casco que Joaquim havia construído com tanto esforço partiu-se ao meio. Felizmente, a tripulação foi resgatada, mas o barco foi destruído. Quando o comerciante retornou, estava furioso e exigiu que Joaquim assumisse os prejuízos. Envergonhado, Joaquim decidiu descobrir o que tinha dado errado. Em vez de se justificar, ouviu as críticas dos pescadores. Eles explicaram que ele não havia considerado a pressão que a água exerce sobre certas partes do casco e como a madeira precisava ser tratada para resistir ao sal e à umidade. Joaquim decidiu começar de novo, desta vez aplicando o que tinha aprendido com seus erros. Incorporou as técnicas dos pescadores e reforçou cada junta. Meses depois, o novo barco era uma embarcação robusta e funcional. Quando o comerciante voltou para testá-lo, navegou pelo mesmo trecho de mar onde antes havia fracassado e chegou são e salvo. Ao retornar ao porto, Joaquim o esperava com um sorriso tímido. "Não sou perfeito, mas aprendi que ouvir pode salvar mais do que um barco", disse ao comerciante. Este, impressionado pela humildade e habilidade de Joaquim, não apenas pagou pelo trabalho, mas também o recomendou amplamente. Desde então, Joaquim se tornou um carpinteiro mais sábio. Seus móveis e barcos não eram apenas obras-primas, mas cada um contava uma história de erros convertidos em lições. Ele havia aprendido que o orgulho não constrói pontes, nem barcos. Quem faz isso são a paciência e o aprendizado. A moral desta história é que reconhecer nossos erros e aprender com eles não apenas melhora nossas habilidades, mas fortalece nosso caráter. Porque no final, o verdadeiro fracasso não está em errar, mas em não tirar nada de bom disso. Antes de começarmos com a primeira lição, se você acha úteis esses vídeos, inscreva-se e ative as notificações para se manter informado sobre as novidades. Vamos começar. 1. Tropeçarmos na mesma pedra. Certamente isso já aconteceu com você. Você enfrenta um problema, faz tudo o que supostamente deveria fazer e, no final, acaba exatamente no mesmo lugar, onde o ciclo se repete uma e outra vez. Mas em vez de encontrar uma solução, você se depara com o mesmo obstáculo, como se estivesse preso em um labirinto invisível do qual não consegue escapar. Por que continuamos cometendo os mesmos erros repetidamente? É fácil cair na armadilha de pensar que o problema está no mundo exterior, que se as circunstâncias fossem diferentes, se os outros agissem de outra forma, se não houvesse tantas distrações, então tudo seria mais simples. Mas a verdade, embora dolorosa, é que o maior obstáculo não está no que nos rodeia, mas dentro de nós mesmos. Imagine que você está passeando por uma floresta. É escuro, e há galhos que batem no seu rosto,
Raízes que fazem você tropeçar. Você cai, se levanta e segue em frente. Passa pelo mesmo lugar e tropeça de novo. Por que continua tropeçando na mesma raiz que já conhece? Porque não a enxerga. Porque está muito focado na dor da queda ou na frustração de não avançar. Sua mente está distraída, repetindo o mesmo padrão de ação, sem refletir sobre o que o provoca. Os estoicos falavam sobre isso. Diziam que a repetição dos erros não é simplesmente uma questão de azar ou má sorte, mas de falta de atenção. Se não somos conscientes do que estamos fazendo, se não refletimos sobre nossas decisões, estamos condenados a tropeçar repetidamente nas mesmas pedras. Em vez de buscar soluções no exterior, deveríamos olhar para dentro e nos perguntar: por que estou tomando esta decisão? Que padrão estou repetindo sem perceber? Para romper esse ciclo, precisamos começar identificando as armadilhas que não enxergamos. Essas armadilhas nem sempre estão à vista. Às vezes, elas se escondem atrás de nossos próprios preconceitos, medos ou expectativas não questionadas. Mas se aprendermos a observar nossas ações com um olhar crítico, começamos a ver essas raízes, essas pedras, antes de tropeçar nelas. A chave está na reflexão constante, em nos perguntar: por que fiz isso? Este é o melhor caminho? Uma técnica simples para evitar cair nesses erros repetidos é praticar a pausa antes de tomar decisões importantes. Pare, respire, faça uma pequena análise mental. Você está repetindo o mesmo padrão de sempre ou realmente está escolhendo algo diferente? Se fizer isso com frequência, poderá detectar essas armadilhas invisíveis antes que elas o façam cair. Resumindo, a resposta para a pergunta: por que continuo cometendo os mesmos erros? Não está no mundo exterior nem nos outros, mas em você, na sua forma de pensar, decidir e agir. Rompa com a repetição inconsciente e comece a enxergar as pedras que estão no seu caminho. Só assim você poderá avançar de verdade. Como bem diz um sábio provérbio estoico: amigo meu, o maior obstáculo para encontrar soluções está na cegueira que nos provoca a repetição dos mesmos erros. 2. As más decisões. Alguma vez você já parou para pensar por que continua repetindo os mesmos erros vez após vez? Não é porque você tem azar ou porque o universo está contra você. A verdade é muito mais simples. Seu cérebro é teimoso. E o pior, ele adora ser assim. Se alguma vez você se sentiu preso em um ciclo de decisões que sabe que não te beneficiam, não está sozinho. Esse comportamento repetitivo tem muito mais a ver com o funcionamento da sua mente do que com qualquer tipo de conspiração cósmica. Primeiro, vamos contextualizar. O cérebro humano é, por natureza, um grande defensor do conforto. Ele gosta do que é familiar, mesmo que o familiar não seja a escolha mais saudável ou inteligente. Essa tendência é chamada de homeostase psicológica, e basicamente significa que o cérebro prefere continuar fazendo o que já conhece, mesmo que essa escolha não te leve a lugar nenhum. É como se, depois de um desastre culinário, você continuasse preparando a mesma receita na esperança de que algum dia ela fique boa, embora no fundo saiba que isso não vai acontecer. Agora a pergunta é: por quê? Por que continuamos cometendo erros, mesmo sabendo que não são o caminho mais inteligente? Aqui entra o conceito de justificação cognitiva. O cérebro, para evitar o estresse da dúvida e se sentir tranquilo, encontra razões que te convencem de que o que está fazendo faz sentido, mesmo quando claramente não faz. Por exemplo, você continua procrastinando no trabalho, e seu cérebro diz: eu faço isso porque, no fundo, rendo melhor sob pressão. Ou, de forma mais sutil, você se convence de que sua última relação tóxica foi uma oportunidade de aprendizado, quando, na verdade, só se envolveu em mais dramas emocionais. Mas o que acontece quando o cérebro decide que o conforto é mais importante que a verdade? Você repete o padrão uma e outra vez, mesmo que isso te machuque. Esse processo tem base biológica. O cérebro tem uma habilidade incrível para armazenar hábitos, tanto bons quanto ruins. Esse sistema de recompensa está relacionado à liberação de dopamina, o neurotransmissor do prazer. Toda vez que você repete um comportamento, mesmo sendo uma má decisão, seu cérebro sente como se tivesse alcançado algum tipo de recompensa, mesmo que não seja a que você realmente precisa. No entanto, nem tudo está perdido. Se alguma vez você se perguntou como romper esses ciclos, a filosofia estoica pode ser uma excelente aliada. Os estoicos, aqueles pensadores do passado que sabiam como lidar com a mente humana,
Insistiam na importância da autoconsciência e da disciplina. Segundo eles, o maior inimigo do nosso bem-estar não é o que nos acontece, mas como escolhemos reagir a isso. Se você puder dar um passo para trás toda vez que seu cérebro tentar justificar uma má decisão, começará a assumir as rédeas da sua vida. É como um cachorro que te segue no parque. Em vez de correr atrás dele, você o conduz para onde quer. Para começar a romper esse padrão, tente fazer uma pausa antes de tomar uma decisão importante. Se você se perguntar, estou repetindo esse erro apenas porque é o que minha mente prefere? Já estará dando um grande passo. Reconhecer os padrões é o primeiro passo para se libertar deles. Em conclusão, da próxima vez que cair no mesmo erro, em vez de se criticar duramente, pense no seu cérebro como uma criança teimosa que precisa ser guiada. Se você oferecer uma alternativa mais sensata, talvez ele finalmente pare de fazer travessuras. Às vezes, o primeiro passo para a mudança é simplesmente não ceder à pressão do que você sempre fez. Como Epicteto nos lembra, só quando você para de se justificar é que está livre para tomar decisões realmente sábias. 3. Pare de culpar o universo. Alguma vez aconteceu de, depois de tropeçar, você olhar para o céu e pensar: por que isso acontece comigo? Como se o universo estivesse conspirando contra você? Pois bem, chegou o momento de parar de culpar as estrelas e começar a olhar um pouco mais de perto. A culpa, goste você ou não, é sua. E sim, eu sei, isso soa duríssimo. Mas já se perguntou por que continua repetindo os mesmos erros repetidamente? É um ciclo tão cômodo quanto desnecessário. E o pior, você nem percebe que é você quem está alimentando isso. Imagine que toda vez que tropeça na mesma pedra, alguém lhe diga: de novo? Sério? Pois é exatamente isso que você faz consigo mesmo, uma e outra vez. De alguma forma você se acostumou a esse tropeço. E em vez de assumir a responsabilidade por suas ações, você se acomoda em uma zona de conforto, onde culpar o destino é muito mais fácil do que fazer uma pausa, refletir e aprender. Ao longo da história, os estoicos falaram muito sobre a importância de controlar nossas reações diante das situações. Eles diziam que não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos controlar como respondemos. Agora, a questão é: como você responde cada vez que comete um erro? Segue pelo mesmo caminho que o levou ao tropeço? Ou pelo menos reserva um momento para avaliar se realmente faz sentido continuar repetindo o mesmo comportamento? Porque convenhamos, se você cai uma vez é um acidente. Se cai 2 vezes, já é descuido. E se cai 3 vezes, bem, começa a aparecer um estilo de vida. Agora que já diagnosticamos o problema, como você pode sair desse ciclo eterno? Primeiro, não precisa de uma varinha mágica nem de um plano de 10 passos que prometa iluminação. A chave está em assumir que sim, você é responsável por suas decisões. É fácil culpar o destino, os amigos, o azar ou até mesmo os planetas retrógrados. Mas a verdade é que é você quem, com cada escolha, molda sua realidade. Você se pergunta por que sempre acaba escolhendo as mesmas opções. Porque no fundo tem medo de encarar a verdade. Se algo não está funcionando, a mudança começa com você. O que você pode fazer, se realmente deseja romper esse ciclo, é começar a fazer uma pequena pausa antes de tomar decisões. Pense, reflita. E se alguma vez voltar a ver a pedra no caminho em vez de tropeçar, simplesmente desvie o pé. Parece fácil, mas exige prática. E nem sempre será agradável. Às vezes isso significa abrir mão de certas coisas que nos dão medo. Hábitos, costumes ou até mesmo desculpas. A filosofia estoica é clara sobre isso. Não são as circunstâncias que nos definem, mas como escolhemos enfrentá-las. Então, da próxima vez que achar que o universo está contra você, lembre-se. Talvez, apenas talvez, o verdadeiro obstáculo seja sua incapacidade de aceitar que é você mesmo quem está colocando os tropeços no próprio caminho. E tudo bem, todo mundo tropeça, mas já está na hora de parar de culpar os astros. As verdadeiras mudanças começam em você, e o primeiro passo é parar de inventar desculpas. Que fique bem claro, meu amigo. Por mais que doa, o primeiro passo para sair do ciclo de erros é aceitar que é você quem está repetindo-os. Só então poderá começar a escrever uma história diferente. 4. O inimigo chamado zona de conforto. Aquele lugar aconchegante onde tudo parece estar bem, onde as coisas estão sob controle e são previsíveis. Esse refúgio que te acolhe quando tudo o resto parece um caos. Soa familiar? Claro,
Todos amamos a sensação de conforto. Mas já parou para pensar que essa comodidade que tanto almeja pode ser o seu pior inimigo? Sim, esse lugar onde você se acomodou tão confortavelmente pode estar sabotando seu crescimento e progresso sem que perceba. Vamos a um exemplo. Imagine que você está dirigindo um carro em ponto morto. Você se sente relaxado, confortável, tudo parece estar bem. Mas há um problema. Você não está avançando. O motor pode até roncar bonito, mas você continua parado. É como se estivesse preso em uma espécie de paralisia e, pior ainda, em algum momento você pode até se convencer de que o carro não precisa se mover. Afinal, por que mudar algo que parece estar funcionando bem? Pois bem, é exatamente isso que a zona de conforto faz. Quando você permanece por muito tempo nesse estado de comodidade, para de aprender, de mudar. E o pior, começa a repetir os mesmos erros, uma e outra vez. Reconhece isso? Essa tendência de tropeçar nas mesmas pedras, de escolher as mesmas soluções falhas. É como se estivesse procurando um atalho, mas o caminho mais curto acaba te levando direto a um beco sem saída. A comodidade pode parecer inofensiva, mas na verdade se torna uma prisão invisível que impede o seu crescimento. Então, o que você pode fazer a respeito? Primeiro, é preciso despertar, sair desse estado de auto-engano em que você se acomodou. Os estoicos entendiam isso muito bem. A mudança não acontece apenas quando as coisas estão fáceis. Na verdade, é justamente o contrário. É quando as coisas ficam complicadas, quando você enfrenta desafios e se obriga a sair desse lugar seguro, que realmente avança. Não se trata de esperar que as circunstâncias mudem, mas de ser a mudança você mesmo. A mudança é desconfortável, e esse desconforto é justamente o que te empurra a aprender e melhorar. Uma das formas mais simples de começar a sair da sua zona de conforto é praticar a autoobservação. Pergunte-se constantemente: por que continuo cometendo os mesmos erros? A resposta não é tão complicada. A comodidade te cega. Faz você pensar que o que já conhece é suficiente, quando na verdade isso está te travando. Então toda vez que sentir a tentação de permanecer onde está, faça algo diferente. Não precisa tomar decisões radicais de um dia para o outro, mas é importante começar a dar pequenos passos em direção ao desconhecido. O objetivo é claro: não deixar que o conforto te transforme em alguém que permanece em ponto morto. Em vez disso, procure novos desafios, novas oportunidades e sim novas lições. Porque o aprendizado real só acontece quando você se atreve a romper as barreiras do conhecido e se joga no incerto. 5. Os hábitos que te levam ao fracasso. Alguma vez você já parou para pensar em quantas vezes se encontrou cometendo os mesmos erros repetidamente? Talvez você acorde tarde, deixe tudo para a última hora, ou diga a si mesmo que amanhã começará a fazer exercícios. E adivinha, o amanhã nunca chega. Você se encontra preso em um ciclo de decisões impulsivas, como se estivesse no piloto automático. Mas por que continuamos cometendo os mesmos erros? A resposta está nos hábitos que, sem percebermos, controlam nossas vidas. Imagine que você está dirigindo um carro e de repente coloca o veículo no piloto automático. Tudo parece ir bem por um tempo, mas você percebe que, sem estar consciente, o carro segue uma rota que você não planejou. Este é o efeito dos hábitos inconscientes. Deixamos-nos levar pelo que já fizemos tantas vezes antes, sem questionar, sem pensar se realmente queremos continuar por esse caminho. Os hábitos, esses pequenos atos diários que realizamos sem pensar, são os que nos mantêm presos em um ciclo de erros repetitivos. Você está tão acostumado a agir de determinada forma que nem percebe mais. É como se, assim como o carro no piloto automático, sua mente simplesmente seguisse o caminho mais fácil. A comodidade, embora temporária, se torna sua inimiga. Garanto que as decisões que você toma de forma automática nem sempre são as melhores ou as mais sábias. A filosofia estoica nos ensina a sermos conscientes de nossos pensamentos e ações para alcançar o verdadeiro controle de nossas vidas. Caso contrário, continuaremos cometendo os mesmos erros repetidamente, sem aprender com eles. Como mudar isso? Primeiro, você precisa perceber que está no piloto automático. Isso pode soar simples, mas não é. Muitas vezes não estamos conscientes do que realmente estamos fazendo. É aí que entra o poder da reflexão e das decisões mais conscientes. É como perceber que o carro está indo pelo caminho errado e decidir pegar o volante para redirecioná-lo.
Uma técnica simples, mas poderosa, é começar a ser consciente das suas decisões diárias. Preste atenção aos pequenos hábitos que você tem e pergunte a si mesmo: isso me leva para onde quero ir? Faça isso todos os dias em cada situação. Por exemplo, se você é alguém que sempre deixa tudo para amanhã, tente quebrar esse ciclo fazendo algo importante hoje. Comece com o mais simples. Acorde 10 minutos mais cedo ou realize uma pequena tarefa que vem adiando. Assim, pouco a pouco, você assume o controle das suas ações e decisões. Substitua hábitos automáticos por mais saudáveis e conscientes. Os estoicos entendiam isso perfeitamente. Somos responsáveis por nossas reações, e se não questionarmos nossos costumes, nos perderemos em um mar de decisões automáticas. Por exemplo, se você frequentemente come demais ou adia suas responsabilidades, o primeiro passo é reconhecer essas ações e redirecionar seu foco para o que realmente deseja alcançar. Pode ser algo tão simples quanto colocar o celular no modo não perturbe, enquanto trabalha, ou escrever seus objetivos todas as manhãs. Isso é um processo, não uma mudança instantânea. Mas com prática, o controle volta às suas mãos. A vida não precisa ser uma sucessão de erros repetidos. Você pode mudar o rumo, mas, para isso, precisa primeiro fazer uma pausa e perceber que está no piloto automático. Só quando estiver consciente dos seus hábitos e tomar decisões mais reflexivas e alinhadas com seus objetivos, será capaz de romper o ciclo de repetição. Como dizem os estoicos, a verdadeira liberdade vem quando deixamos de ser escravos de nossos impulsos automáticos. Portanto, na próxima vez que estiver prestes a cometer o mesmo erro, pense antes. Mude o rumo e comece a escrever sua própria história, e não a dos seus velhos hábitos. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações: se você não mudar seus hábitos mudarão sua vida sem que você perceba. 6. Aprenda com os erros. Você já percebeu que às vezes parece que temos um talento especial para cometer os mesmos erros repetidamente? É como se estivéssemos presos em um ciclo interminável de más decisões, não é verdade? Mas, se parar para pensar, os erros são uma das melhores oportunidades para crescer, desde que aprendamos com eles. Então, em vez de continuar repetindo os mesmos tropeços, por que não começar a vê-los como mestres que podem nos ensinar algo valioso? Frequentemente repetimos os mesmos erros porque não dedicamos o tempo necessário para refletir sobre eles. Pode soar como algo que um filósofo estoico diria, mas é a pura verdade. Os erros continuam a se repetir porque não nos damos a oportunidade de analisá-los e aprender com eles. Já aconteceu de, depois de cometer um erro, você dizer a si mesmo: nunca mais. E pouco tempo depois, lá está você, cometendo o mesmo erro novamente? A razão é simples. Não prestamos atenção ao processo que nos levou a cometê-lo. Se o fizéssemos, perceberíamos que cada erro tem algo a nos ensinar, desde que estejamos dispostos a ouvir. Converter erros em sabedoria requer uma mudança de perspectiva. Os estoicos, esses grandes pensadores do passado, defendiam a ideia de que um dos maiores feitos do ser humano é aprender a dominar seus pensamentos e emoções. Aplicando isso aos erros, precisamos parar de vê-los como meros fracassos e começar a entendê-los como lições. Na próxima vez que tropeçar na mesma pedra, em vez de se frustrar, faça uma pausa e reflita. Pergunte a si mesmo: o que eu fiz de errado? Por que eu fiz isso? O que posso fazer da próxima vez para evitar esse erro? A reflexão é a chave. Se, em vez de seguir em frente sem pensar, você reservar um momento para analisar o que aconteceu, perceberá que cada erro é, na verdade, uma oportunidade para melhorar. Isso não significa que você deva cair na autocomiseração ou se lamentar por cada pequeno tropeço. Pelo contrário, a filosofia estoica nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece, mas podemos controlar como reagimos. Se o erro foi causado por algo fora do seu controle, simplesmente aceite e siga em frente. Se foi algo que você fez, assuma a responsabilidade, aprenda e continue, sem se prender ao "e se eu tivesse feito diferente?". Outra forma de aprender com os erros é compartilhá-los com alguém de confiança. Muitas vezes estamos tão presos em nossos próprios pensamentos que não conseguimos ver o problema com clareza. Conversar sobre o ocorrido com outra pessoa pode abrir seus olhos para aspectos que talvez você não tenha considerado. Quando isso acontece, o erro deixa de ser apenas um tropeço e se transforma em mais um passo rumo ao crescimento.
Não se engane pensando que os erros são apenas algo negativo. Em vez de vê-los como causas de frustração, transforme-os em oportunidades para aprender. Se você conseguir transformar cada erro em uma lição, estará muito mais perto de evitar repeti-los no futuro. E o mais importante, avançará em direção à pessoa que deseja se tornar. Portanto, na próxima vez que errar, em vez de se culpar, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Vou deixar isso bem claro, meu amigo, caso ainda não tenha percebido. Os erros não são quedas, são degraus para o sucesso. A autojustificação é um refúgio perfeito. Hoje não era o momento certo. Eu não estava no humor adequado. Ou minha favorita. As circunstâncias não eram ideais. E enquanto isso, continuamos repetindo os mesmos comportamentos que nos levam, uma e outra vez, aos mesmos resultados. É como assistir ao mesmo filme repetidamente esperando que o final mude. Não vai mudar. E você sabe disso. Então, como sair desse ciclo sem sentido? Primeiro, admitindo que não é o momento ou o contexto que precisa mudar, mas a sua maneira de pensar e agir. Pergunte a si mesmo: por que continuo cometendo os mesmos erros? O que há dentro de você que faz pensar que este novo esforço será, finalmente, o que funcionará? A chave está na consciência. Reserve um momento para refletir, não apenas sobre suas decisões, mas sobre o que está por trás delas. Essa é a verdadeira chave para romper o ciclo. Se você quer que algo seja diferente, comece mudando a si mesmo. Faça uma pausa e analise os padrões de comportamento que sempre o levam ao mesmo lugar. Pergunte-se: o que posso fazer de diferente? Não apenas no contexto, mas na forma como você enfrenta as dificuldades. Não se iluda com a ideia de que o problema está fora. Como diriam os estoicos, o controle sobre nossas emoções e reações é a nossa verdadeira força. E por último, pare de confiar na desculpa de que desta vez será diferente. Não será a menos que você realmente mude. A diferença não está nos planos, está nas ações. Como dizia minha avó, quem não muda sua maneira de pensar continua tropeçando nas mesmas pedras, mesmo que as pinte de cores diferentes. 7. A arte de soltar. Já sentiu que sua vida se complica mais quanto mais tenta se agarrar a algo ou alguém? Como se por mais que você se esforçasse, tudo escorresse pelos seus dedos, e o estresse chegasse como uma onda incontrolável? E se eu te dissesse que o segredo está em soltar? Em dar aquele passo atrás? Sim, sei que isso pode soar como algo tirado de um livro de autoajuda barato. Mas escute, soltar é, na verdade, um dos atos mais poderosos que você pode realizar. Um passo atrás, um momento de silêncio. E acredite, a vida irá te pedir para avançar novamente, no momento certo. Desapegar não é o fim das emoções nem o abandono do que você ama. É, na verdade, o entendimento de que o que você tem não te possui. Quando você vive constantemente correndo atrás de tudo o que acha que precisa, acaba perdendo a paz que poderia ser sua se apenas aprendesse a soltar um pouco. A verdade é que se agarrar às coisas é fácil. O difícil é deixar ir. E é aí que está o segredo. O desapego não é uma renúncia, é uma libertação. É como se ao parar de se agarrar você ganhasse mais clareza, mais controle. Curioso como o universo parece nos colocar em situações onde somos forçados a dar esse passo atrás, a esperar, a ficar em silêncio. Imagine que você está em uma discussão interminável. Sabe do que estou falando? Aquele tipo de troca de argumentos que só serve para provar quem está certo, como se isso realmente importasse. O impulso natural é continuar, falar mais alto, acrescentar mais razões. Mas, e se em vez disso você simplesmente desse um passo atrás? Se mantivesse o silêncio? Não por fraqueza, mas por compreensão. Você ficaria surpreso ao ver como a outra pessoa, de repente, começa a buscar suas palavras no vazio que você deixou. Alguém tentará preencher o espaço, incentivará você a falar. E é aí que reside o verdadeiro poder, no silêncio, no desapego da necessidade de ser ouvido ou de provar algo. A filosofia estoica fala muito sobre esse tipo de desapego, mas não de maneira romântica ou espiritualizada. Os estoicos não eram eremitas meditando em montanhas. Para eles, soltar era aceitar aquilo que você não pode controlar e focar no que pode. O desapego, então, não significa abrir mão do que você ama, mas se libertar do peso das expectativas e da ansiedade que as coisas ou as pessoas podem gerar. Quando você solta essas expectativas,
Descobre uma paz interior que talvez nunca tenha imaginado. Claro, isso não acontece da noite para o dia. Se fosse fácil, não estaríamos todos procurando soluções rápidas na internet ou comprando livros que prometem nos libertar de tudo o que nos prende. O desapego exige prática, autocompreensão e, acima de tudo, paciência consigo mesmo. Mas, quando você chega lá, quando entende o poder de dar um passo atrás, percebe que, em vez de perder algo, na verdade você ganha. Ganha uma paz que nada nem ninguém poderá roubar. Então, da próxima vez que sentir o impulso de se agarrar a algo ou alguém, pare. Dê um passo atrás. Fique em silêncio e permita que as coisas fluam, sem tentar controlá-las. Você ficará surpreso com o que acontece quando deixa de precisar de tudo. Grave isso na sua mente, amigo. A verdadeira paz não está no que você possui, mas no que você é capaz de soltar. 8. O peso das emoções. Você já parou para pensar por que continua cometendo os mesmos erros repetidamente? Não estou falando de deslizes pequenos como esquecer de apagar a luz ou comer aquele pedaço de bolo escondido. Estou falando dos erros grandes, daqueles que, se fôssemos mais honestos, saberíamos que já deveríamos ter aprendido a evitar. Por que continuamos nesse ciclo? Talvez, como os estoicos nos ensinam, a raiz do problema esteja em como lidamos com nossas emoções, especialmente o medo e a culpa. O medo, esse companheiro tão próximo, é um especialista em colocar freios em qualquer tipo de mudança. Você acha que não vai cometer o erro novamente, mas no fundo algo te paralisa. Você tem medo de falhar de novo. E é justamente esse medo que te leva a tomar decisões impulsivas, ou pior ainda, a evitar tomar decisões importantes. É como um cachorro que foi maltratado pelo dono. Sempre que surge uma situação semelhante, ele treme antes de agir, mesmo que não haja razão para temer. Esse medo te faz duvidar. Te impede de avançar e te mantém preso no mesmo ponto de partida, como se estivesse girando em um círculo interminável. O medo não é algo que se resolve com promessas vazias como "desta vez vou fazer direito". É necessário enfrentá-lo de forma consciente. Uma das lições dos estoicos é que não podemos controlar tudo o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos. Se o medo se torna o motor das suas decisões, posso garantir que você continuará cometendo os mesmos erros. Isso porque suas escolhas não estarão baseadas no que realmente precisa, mas no que te assusta. Se o medo te paralisa, a culpa te afunda. Quantas vezes você cometeu um erro e, em vez de aprender com ele, se castigou de forma tão severa que nem conseguiu se levantar? A culpa tem essa habilidade estranha de te prender, de te convencer de que você não merece outra oportunidade. Já errei tantas vezes, por que deveria tentar novamente? Srenia, você pensa. E assim o ciclo se perpetua. Você comete um erro, sente culpa, evita fazer algo por medo, e no final tudo se repete. A culpa, quando não é bem gerenciada, se transforma em um freio emocional, como tentar correr com pesos amarrados aos pés. Mas, e se eu te dissesse que essa culpa não está te ajudando a aprender nada? Ela apenas alimenta o erro. Às vezes, o mais valioso é parar de se culpar e começar a se perguntar: o que posso aprender com isso? Como posso fazer diferente na próxima vez? Aqui está o segredo. Deixar de lado essas emoções destrutivas e começar a assumir o controle das suas decisões. Medo e culpa são inevitáveis, mas o poder que eles têm sobre você não precisa ser. Pratique o que os estoicos chamavam de indiferença estoica, ou seja, aprenda a reconhecer essas emoções, mas sem permitir que elas te controlem. Reflita sobre o que está sob seu controle e o que não está. Você não pode evitar todos os erros, mas pode evitar ficar preso neles. Na próxima vez que o medo ou a culpa tentarem te dominar, faça uma pausa. Respire profundamente. Lembre-se de que esses sentimentos são apenas obstáculos temporários. Reconheça o que está sentindo, mas não deixe que isso governe sua vida. Se cair, levante-se. Se falhar, aprenda. Essa é a verdadeira chave para romper o ciclo. Não há nada mais exaustivo do que estar preso em um ciclo interminável de erros e arrependimentos. Mas o medo e a culpa não precisam ser os capitães do seu barco. Com um pouco de reflexão e prática, você pode começar a tomar o controle das suas emoções e fazer escolhas baseadas no que realmente deseja e não no que teme. Assim, talvez finalmente você pare de repetir esses erros e comece a construir algo melhor. Como dizia Carl Jung,
O que te mantém preso não é o que você fez, mas o que você se recusa a aprender com isso. 9. Pense antes de agir. Alguma vez aconteceu de você tomar uma decisão e logo perceber que foi um erro monumental, mas já era tarde demais? Claro, é fácil cair no ciclo do fiz de novo. Nesse momento você provavelmente pensa algo como: por que continuo cometendo os mesmos erros? Já me aconteceu 1000 vezes. A resposta não está em fazer a mesma jogada repetidamente, esperando resultados diferentes. Não estamos falando de um truque de mágica, mas de algo muito mais simples: o poder de parar antes de agir. A questão não é que você seja tolo ou que não saiba o que está fazendo. O problema é que muitas vezes não nos damos tempo suficiente para parar e refletir antes de agir. É como dirigir um carro em alta velocidade e, ao se deparar com uma curva perigosa, continuar acelerando em vez de frear. A impulsividade, essa necessidade de agir no instante, nos leva a tomar decisões sem pensar, a reagir sem medir as consequências. E claro, o resultado geralmente é o mesmo, um erro que parece se repetir continuamente em nossas vidas. Aqui entra a filosofia estoica. Os estoicos não eram pessoas aborrecidas que passavam a vida meditando nas montanhas. Eles entendiam que a chave para tomar decisões sábias está na pausa antes de reagir. Antes de se lançar a uma decisão sem pensar, pare um momento. Faça uma pausa. Por que não? O simples ato de parar por alguns segundos pode evitar uma avalanche de decisões equivocadas. Uma técnica proposta pelos estoicos é a pausa reflexiva. Imagine que você é um jogador de xadrez. Antes de mover uma peça, você para e pensa nas consequências daquele movimento. O que acontece se eu fizer isso? O que acontece se eu não fizer? Você pode aplicar esse mesmo raciocínio na vida cotidiana. Reserve um segundo a mais, essa pequena pausa para pensar. Não precisa ser uma meditação profunda nem praticar yoga antes de cada decisão, mas é útil parar, respirar e refletir brevemente. Outra técnica poderosa é visualizar as consequências. Antes de fazer algo impulsivo, pense por um momento no que pode dar errado. Em vez de se deixar levar pela emoção do momento, faça um esforço consciente para visualizar as possíveis consequências negativas. Vai fazer uma compra desnecessária? Pense no dinheiro que pode economizar ou em como poderia investir melhor. Vai dizer algo que pode ferir outra pessoa? Imagine como ela se sentiria e como você se sentiria depois. Esse simples exercício de imaginar o impacto das suas ações pode transformar completamente a maneira como você toma decisões. Praticar a gratidão também ajuda. Muitas vezes cometemos erros porque estamos constantemente buscando algo que sentimos faltar, algo que nos faça sentir bem no momento. Mas, ao sermos mais gratos pelo que já temos, é mais provável que deixemos de tomar decisões impulsivas baseadas em insatisfações momentâneas. Aprecie o que você tem antes de correr atrás de mais. Em resumo, você não precisa ser um especialista em filosofia estoica para começar a aplicar esses princípios. O mais importante é começar a pausar antes de agir. Esse gesto simples pode ajudá-lo a perceber que, na maioria das vezes, não é necessário agir imediatamente. A pausa é uma ferramenta poderosa que, se aplicada, ajudará você a evitar o ciclo de erros repetidos. Lembre-se, a vida não é uma corrida de velocidade. É mais uma maratona. Às vezes, o verdadeiro poder está em parar antes de dar o próximo passo. Grave isto na mente, meu amigo. Agir sem pensar é como navegar sem um mapa. Inevitavelmente você vai se perder. 10. Redefina o seu caminho. Você já se perguntou por que continua cometendo os mesmos erros repetidamente? Não importa quantas vezes tenha prometido mudar, parece que sempre acaba caindo no mesmo buraco. Pois saiba que isso não é magia nem destino, mas simplesmente a história que você está contando para si mesmo. Essa narrativa que parece tão natural é, na verdade, o roteiro que está te mantendo preso em um ciclo sem fim. Mas e se você pudesse escrever uma nova história? Uma em que você, sim, você seja o protagonista que toma decisões diferentes e finalmente evita cair nas mesmas armadilhas do passado. Primeiro, entenda algo. As histórias que contamos a nós mesmos têm um poder imenso. São como os óculos com os quais enxergamos o mundo. Se você se vê como um eterno fracassado, provavelmente continuará tomando decisões que o encaixem nesse papel. E não porque seja o seu destino, mas porque é isso que você diz a si mesmo que é. Se você constantemente repete frases como "não sou capaz", "sempre me acontece o mesmo", ou "isso não é para mim", suas ações inevitavelmente seguirão essa narrativa.
Por quê? Porque nossas crenças, mesmo quando não as questionamos, guiam nossas decisões. Agora não me entenda mal. Ninguém está pedindo que você se torne um otimista delirante que veja o mundo cor-de-rosa. Não se trata de ignorar seus erros ou fingir que tudo está bem quando não está. Mas a forma como você interpreta esses fracassos, como lhes dá significado, tem um impacto direto no que fará a seguir. Se você é do tipo que pensa que um tropeço significa o fim de tudo, provavelmente continuará repetindo a mesma história de sempre. Mas se começar a enxergá-lo como uma oportunidade para aprender e ajustar o rumo, o final da sua história pode ser completamente diferente. Os estoicos não propunham negar as dificuldades ou fugir delas. Pelo contrário, eles nos ensinavam a mudar a narrativa interna, a forma como interpretamos o que acontece conosco. Em vez de se queixar por um erro, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Se você comete um erro, não é um fracassado, mas alguém que está aprendendo. E esse aprendizado é o que permite ajustes reais, que evitam novas quedas. Pense como um piloto de avião que ajusta constantemente o curso para permanecer na rota. Quando ocorre um erro, ele não o vê como uma catástrofe, mas como uma oportunidade de corrigir antes que o desastre aconteça. Por que não aplicar o mesmo na sua vida? Mude a narrativa de vítima e derrota para uma de aprendizado e crescimento. Lembre-se, mudanças verdadeiras não acontecem da noite para o dia. O primeiro passo é identificar a narrativa que o está limitando. Pense nas histórias que você tem contado para si mesmo. Você se enxerga como alguém que sempre fracassa ou como alguém que aprende com os erros? Mudar essa forma de se ver é o primeiro passo para a transformação. Depois, é importante redefinir sua relação com o erro. Os erros não são o fim de tudo. São lições disfarçadas. Quando os vê como oportunidades para melhorar, o caminho se torna muito mais claro. E lembre-se, não se trata de uma única ação, mas de um esforço contínuo. Alterar como você se vê e como interpreta suas experiências não é algo que acontece instantaneamente. É um trabalho diário, que exige consciência em cada pensamento e em cada reação. Se você conseguir fazer isso consistentemente, as mudanças começarão a ser mais profundas e sustentáveis. Finalmente, veja-se como o herói da sua própria história. Não importa quantas vezes você caia, o importante é se levantar. Todos tropeçam ao longo da vida, mas o que define o seu caminho é como você segue em frente. Assuma a responsabilidade pela sua narrativa e torne-se a pessoa que decide continuar, apesar das dificuldades. Você é o protagonista, e se escolher aprender com cada erro, sua história terá um final muito diferente. Está na hora de tomar as rédeas da sua vida e deixar de ser um espectador passivo. Pare de culpar o destino, o acaso ou as circunstâncias. Se você continua cometendo os mesmos erros, é porque está repetindo a mesma história. É hora de reescrevê-la. Mude a forma como você se narra para si mesmo e verá como suas decisões, suas ações e, finalmente, sua vida também mudam. No final do dia, você não é os seus erros. Você é a história que escolhe contar sobre eles. A vida não é o que acontece com você, mas o que você decide fazer com isso. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!